Olá, eu sou Cláudio Madureira, o Multitarefas, e esse é mais um vídeo da série Faça Você Mesmo, Economize, Ganhe Tempo e Seja Feliz. Gente, todo mundo que gosta de fazer alguma coisa em casa, algum conserto, algum reparo, precisa adquirir esse aparelho aqui, ó, um multímetro ou um multiteste. Esse é um aparelho que resolve a vida da gente em casa e eu vou mostrar nesse vídeo 10 funções básicas desse aparelho. 10 coisas, 10 defeitos que você pode facilmente descobrir, diagnosticar utilizando esse aparelho aqui que custa super barato. Isso custa 35, 40 reais e resolve a sua vida. Então, vamos lá que eu vou mostrar as 10 funções básicas dele e peço a vocês, se gostarem do vídeo, deem lá um like, compartilhe, se inscrevam no canal Cláudio Madureira, o Multitarefas. Vamos lá. Bom, gente, então vamos na primeira utilidade. De repente, seu relógio de parede parou de funcionar, ou a sua lanterna parou de acender, ou o brinquedo da sua criança parou de funcionar, e você, controle remoto, e você está sem saber o que pode ter acontecido. Então, a primeira coisa é tirar a pilha e medir. Essa pilha normal, a AA, ela tem que fornecer 1,5 volts. Como é que a gente sabe aqui no multiteste? A gente vai girar a chave. Aqui é voltagem contínua, aqui é voltagem alternada. A alternada é a voltagem que sai da tomada da casa e tudo mais. A contínua é pilha, bateria de carro, bateria de moto, pilha de controle remoto, bateria de portão e tudo mais, é corrente contínua. Então, 1,5 volts é o que essa pilha tem que fornecer. Então, vamos colocar aqui na escala do 20, né? E vamos fazer a medição. Então, esse polo aqui é o positivo, esse que tem essa saliência, de baixo é o negativo. Aqui, o cabo preto vai estar aqui no primeiro furo, e o vermelho aqui no segundo furo, de baixo para cima. Então, vamos lá medir. Coloco o negativo embaixo e coloco o positivo aqui. Tem que aparecer ali pelo menos 1,5 volts. Deu 1,03. Então, esse pode ser o motivo do seu controle remoto estar funcionando mal, né? Do brinquedo da sua criança não estar funcionando adequadamente. Pode comprar uma pilha nova. Segunda medição, né? Segunda utilidade aqui para o multiteste. Controle remoto do seu portão parou de funcionar, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Eles usam esse tipo de pilha, é uma pilhazinha pequena, mas que fornece 12 volts. Aqui, ó, ver se dá para ver. Tá escrito bem pequeno aqui, 12 volts. Então ela tem que fornecer 12 volts, senão não vai fornecer, senão não vai funcionar satisfatoriamente. Vamos testar da mesma forma. Negativo embaixo, positivo em cima. Tá marcando lá, ó, 3,97 volts. Então essa é a causa do seu controle remoto do seu portão ou do controle remoto do seu carro não está funcionando satisfatoriamente. Pode trocar, lembrando, gente, que ao trocar a pilha, dê uma limpeza nos contatos lá com cotonete, né? Tira aqueles inabes, tira aquela fuligem toda, para que a corrente elétrica, né, possa fluir sem nenhum obstáculo. Terceira medição, bateria de 9 volts. Essa bateria ela é usada em microfone sem fio, ela é usada nos rádios relógios antigos, tem diversas utilizações. Ela deve fornecer 9 volts. 9 volts, tá vendo? Então a gente testa também. A gente tá vendo que o positivo é esse aqui, o negativo de cá. Então vamos testar. O positivo do multiteste é sempre o vermelho. Vamos testar. Essa bateria tá boa, tá fornecendo 9,56 volts. Então essa bateria aqui tá em ótimo estado. Maravilha. Colocou no aparelho, não funcionou? O problema então não é a bateria. Aí tem que buscar o outro problema que possa estar acontecendo lá no aparelho.
Bateriazinha tipo moeda. Essa bateria também usa em controle remoto de carro, usa em balança, essa balança que a gente de banheiro usa em controle remoto de portão. Então ela é bastante usada. Essa bateria, ela fornece 3 volts. Não sei se está dando para ver. Ela deve fornecer 3 volts. Então vamos fazer a medição para poder ver. Então nós já falamos de 1, 2, 3. Essa aqui é a quarta medição que a gente vai fazer aqui com o multiteste. Então ela está fornecendo 3,06. Essa bateria tá boa. Então colocou lá na sua balança, no controle remoto, ela tem que funcionar. Uma outra utilidade, testar a lâmpada, né? De repente seu carro ou sua casa, a lâmpada não acende e você compra uma outra lâmpada e coloca no lugar, continua não acendendo. Então o defeito não era na lâmpada e você gastou dinheiro à toa. Então o ideal é que você também utilize o multiteste para verificar se a lâmpada está em bom estado. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada de carro, que ela é 2 em 1. Ela tem uma resistência de 5 watts, que é para a lanterna, e tem uma resistência de 25 watts, que acende mais forte, que é para o freio. Então, ela é uma lâmpada de lanterna e de freio, né? Como ela é 2 em 1, se queimou uma das resistências, você acaba tendo que trocar a lâmpada. Então, aqui a gente vai testar. Como é que você faz? De repente, lá no carro, ela parou de acender por mau contato, aqui no polo de baixo, umidade, poeira, entendeu? Então, de repente, não é a lâmpada. Você tira e realiza um teste, ó. Vamos colocar. Aí a gente tem que mudar aqui no multiteste para a escala de resistência. A gente vai trazer ele para aqui, ó. Aqui, inclusive, ela, além de marcar a resistência, ela dá um sinal sonoro. Então, vamos testar aqui, ó. Aqui é o negativo da lâmpada e aqui o positivo. Aqui seria a resistência mais fraca, que é o farolete, e aqui o freio. Então vamos testar aqui se está funcionando satisfatoriamente. Aqui, ó, observe que ali no multiteste não teve nenhuma reação, continua marcando 1. É sinal que um dos polos dessa lâmpada está queimado. Ó. Agora vamos testar o outro. Também não teve nenhuma reação ali no multiteste. Ou seja, permaneceu no 1, a lâmpada está queimada. Se tivesse boa, ela ia marcar a resistência. Então vamos pegar uma lâmpada boa ali, para vocês verem a diferença. Tá aqui uma lâmpada, tudo indica que está boa. Vamos testar para conferir. Negativo aqui na parte lateral da lâmpada. Olha lá, ela marcou uma resistência. Tá vendo? Então, se mudou ali daquele número 1 para uma resistência qualquer, isso vai variar de lâmpada para lâmpada. É sinal de que ela está boa. E o multiteste emite um sinal sonoro, mostrando que a corrente elétrica está passando pela resistência, né? Então, ok, já aprenderam a testar a lâmpada. Então, o que nós já vimos? 1, 2, 3, 4, 5 utilidades. Vamos lá para a sexta. Fusível. De repente, seu aparelho parou de funcionar, né? Aconteceu um relâmpago, alguma coisa qualquer, e seu aparelho, seja qual for, parou de funcionar. Um aparelho eletrônico, um videocassete, um DVD, um som, né? A maioria dos aparelhos eletrônicos, a televisão, ela tem um fusível. Então esse fusível tem uma linha que une um terminal desse aqui ao outro. Quando acontece um curto-circuito, ela se rompe, que é justamente para proteger o circuito e não danificar o aparelho. Aí é só você substituir o fusível que está tudo bem. Mas é uma linha tão fininha que às vezes é difícil você visualizar.
Então a gente testa aqui, utiliza o multiteste, ó. Se mudar ali, ó, deixar de ser 1, ó, isso indica que o fusível tá bom. A corrente elétrica tá passando de um ponto para o outro. Olha lá, ó. Esse é um fusível de vidro. E tem o fusível também, que usa em carro, usa em moto. É esse fusível aqui de lâmina. Esse fusível, tá vendo? Ele faz uma curvinha aqui, ó. Né? Faz uma curvinha que quando ele se queima, ele se rompe aqui, ó. Então como é que a gente testa? Às vezes nem sempre é fácil você visualizar esse metal aqui, né? Então a gente precisa usar o multiteste. Mesma coisa, a gente coloca no terminal, pode inverter que não tem nenhum problema. E na outra ponta, e tem que sair do 1 ali e tem que fazer o sinal sonoro aqui no multiteste, ó. Maravilha. Isso indica que o fusível está ok, 100%, né? Então já vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções. A outra função, de repente você está utilizando um aparelho, né, que usa cabo e de repente não funciona. Você ligou, por exemplo, um projetor no computador e não saiu imagem. O que pode estar acontecendo? O cabo pode estar interrompido, porque esse cabo tem vários cabinhos lá por dentro. Então, se um deles estiver interrompido, já é motivo para o aparelho não funcionar. Como que a gente testa? Então a gente desliga o cabo, junta as duas pontas. Por quê? Para que a gente não confunda aqui um terminal com o outro, né? A gente observe que esse formato aqui é meio trapezoidal. Então a gente tem que testar um por um de cada terminal desse aqui, ó. Aqui são 2, 5, 10... São 15 terminais. Então a gente testa um por um. Como que a gente testa? Na mesma posição. Na escala de resistência, ali está marcando 1. Se o terminal estiver interrompido, vai continuar marcando 1. Se a corrente elétrica estiver passando, vai mudar. Então a gente vai vir aqui no primeiro pino, ó. Primeiro pino desse, o primeiro pino daquele. Olha lá, ó, mudou para 0,01. Esse está ok. Vamos para o segundo pino. Segundo pino. Encosta ali no segundo também. Ok. Vamos aqui no terceiro pino. E assim sucessivamente, até que você teste os 15 pinos aqui. Todos têm que mostrar ali no multiteste. Todos têm que deixar de marcar um e marcar um número qualquer de resistência. Vamos testar um outro aleatório aqui, ó. Vamos pegar esse cá de baixo, cá do meio. Olha lá, ó. Ok? Então testou o cabo, né? Pode testar cabo de internet, cabo de rede, né? Se o cabo tiver 100%, se todos os pinos estiverem conectados um com o outro, né? Uma ponta com a outra, o cabo tá ok. Aí você deve procurar o problema em outro lugar, né? Então vamos ver se quantos que já deu. 1, 2, 3, 4, lâmpada 5, 6, 7, 8. Agora vamos testar uma fonte. De repente você tem um aparelho em casa lá que usa uma fontezinha dessa aqui, ó, né, que transforma os 110 ou os 127 volts ou 220 volts em 5, em 10, em 12 volts. Então, de repente, o aparelho que você utiliza lá, ele precisa de uma fonte de 12 volts. Essa fonte aqui, ela está identificada. Ela fornece 5 volts. Está dando para ver. 5 volts em 2 amperes, né? Mas imaginemos que ela não tivesse identificada e você precisa de uma fonte de 12 volts para ligar no aparelho. Então como que você vai saber a voltagem? Você vai ligar ela uma tomada e aí você vai mudar aqui novamente para a escala de volt. A fonte também, gente, ela fornece a corrente contínua. Então vamos colocar aqui, ó, no 20 também, que ela vai fornecer no máximo 12.
Então ali a gente vai conseguir saber. Aí a gente vai colocar uma ponta de lado e a outra ponta aqui por dentro. Não tem perigo de tomar choque, gente. Pode segurar igual eu tô segurando aqui, não tem problema. Vamos lá medir. Ela está fornecendo 5,16 volts. Notem que deu um sinal de negativo na frente ali, é porque está invertida a polaridade aqui. Na verdade, de lado aqui é o negativo, aqui, e o positivo é por dentro. Vai marcar 5 pontos alguma coisa lá, sem o sinal de negativo, ó. Olha lá, 5,18 volts é o que fornece essa fontezinha aqui, que pode ser de impressora, pode ser de um notebook, pode ser de vários aparelhos, entendeu? Então você tem como descobrir a voltagem que a fonte fornece. Vamos contar aqui para ver quantos que já deu. 1, 2, 3, 4, lâmpada 5, fusível 6, cabo 7, fonte 8. Agora vamos testar aqui, vamos fazer aqui o 9º teste. Suponhamos que você tenha viajado e está num hotel, num outro lugar qualquer, e as tomadas não são identificadas. Você não sabe se aquela tomada fornece 110 ou 220 volts. E você quer ligar, por exemplo, um secador de cabelo ou uma prancha que só funciona em 110 volts ou 127 volts, né? Então, de repente, se você ligar em 220, você vai estar queimando aquele aparelho. Você precisa saber, né, qual a voltagem que aquela tomada fornece. Então você vai utilizar o multiteste também, só que dessa vez na escala de corrente alternada. Então você pode colocar aqui na escala dos 750 volts, que ela vai atender se for 127 e vai atender também se for 220, né? Aí você vai pegar as duas pontas e vai enfiar na tomada. Não tem perigo de tomar choque também, gente. Segura aqui na parte isolada, né? E vamos colocar lá para ver quantos volts está fornecendo. No caso aqui, ó, 125 volts. Tá vendo? Ela varia de 110 a 127. Então essa tomada aqui está fornecendo 125 volts. Se seu aparelho for um aparelho que marca lá 110 volts, está ótimo. Pode ligar sem nenhum medo de queimar o aparelho. Beleza? E por fim, vamos testar esse tipo de lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada é chamada lâmpada esmagada, porque ela não tem essa base metálica, não. Ela encaixa lá no soquete. Essa aqui no caso é uma lâmpada de seta de moto, mas ela é utilizada em carro também, ali na luz de placa e tudo mais. Então, para você saber se essa lâmpada está queimada, de repente, visualmente não é possível. Então, você vai também utilizar o multiteste. Novamente, você vai trazer aqui para a escala de resistência, cá embaixo, e vai colocar uma pontinha no araminho aqui e a outra no outro. Espera aí, deixa eu enfiar aqui. Um araminho e a outra no outro. E aí, igual eu falei, tem que mudar, não pode continuar um ali, a não ser que a lâmpada esteja queimada. Se ela estiver queimada, não vai alterar nada ali no multiteste. Se ela estiver boa, vai mostrar a resistência ali. Então vamos lá. Olha só, marcou 0,01 de resistência. Isso implica dizer que a lâmpada está em ótimo estado. Se não estiver funcionando, o defeito está lá no soquete, ou o defeito está numa sujeira. É só dar uma limpeza e colocar no lugar que vai funcionar perfeitamente. Beleza, meu povo? Espero que o vídeo tenha atendido, que vocês consigam resolver alguns problemas aí na sua casa, no seu carro, na sua moto, utilizando esse aparelho que é uma maravilha para quem gosta de estar consertando alguma coisa. Beleza? Forte abraço então.